E uma coisa que eu aprendi com um cara muito sábio, que para mim na época eu julguei ele, hoje para mim ele é um irmão, né? Mas ele perguntou para mim se eu ia desistir. Na época eu falei para ele, pro Charles, vocês só vão ver eu desistir a hora que eu estiver no chão. E a mesma frase que ele utilizou comigo, eu quero que vocês levem para a vida também. Quando estiver no chão, nós ainda temos uma alternativa: levantar. Porque cada vez que nós levantamos mais forte do que éramos. Porque o Deus que nos levanta é o mesmo que nos leva às alturas. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Escola Técnica OGW Brasil, ao nosso OGW Cast. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, né, que a gente já tem tentado marcar muitas vezes, mas nunca dava certo. Mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos esse horário, né? A gente é corrido. Professor Marcelo, ex-aluno da OGW também, tem bastante compromisso. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço. Agenda meia corrida, né? Então nós temos que linkar um tempo para conseguir. Hoje foi um dia que deu certo, né? Depois de muitas tentativas, mas estamos aí para participar e responder mais um podcast. Nós temos um problema grave aqui hoje, que é o quê? É tentar fazer o Marcelo não chorar. Né? Então a gente vai tentar fazer. Ele falou que já tomou uns remédios para não chorar. Não sei se existe remédio anti-choro, né? Mas ele disse que vai tentar não chorar. Mas enfim, a história dele é muito bonita, a gente sabe. Conhece um pouco por onde hoje o professor Marcelo. Até é difícil chamar ele de professor, porque a gente conhece ele tanto tempo. Foi aluno, fez vários cursos com a escola, mas hoje um grande profissional. E a gente tem intimidade, chama ele de Marcelo mesmo. Mas o professor Marcelo vai contar um pouco da história dele. A gente sempre inicia lá do início, né, professor? A gente fala sobre como começou, antes disso tudo. A gente sabe que às vezes para encontrar a vocação, a nossa vocação, tem gente que já encontra. Gravamos um podcast recente que o entrevistado encontrou vocação com 10 anos, né? Ele já foi descoberto ali para ser jogador de vôlei. Depois ele encontrou a segunda vocação quando a carreira como esportista terminou, virou bombeiro, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente no decorrer da vida a gente vai procurando a nossa vocação, trabalha nisso, trabalha naquilo, e chega uma hora que a gente se encontra. Pode demorar, para alguns é muito cedo, para alguns demora um pouquinho, e isso é extremamente normal. A gente já está falando isso porque talvez você precise ouvir isso. Você que está nos ouvindo agora, talvez você precise ouvir. E o Marcelo aí tem uma grande história. A gente vai passar algumas imagens enquanto ele fala depois também, né? Tem umas imagens muito legais que eu já tive acesso aí, dele bem novinho trabalhando. Naquela época podia, né? Naquela época podia, hoje é menor aprendiz, tem que tomar cuidado. Mas, professor Marcelo, qual era o seu sonho quando você era criança? Pode contar um pouco aí da sua carreira profissional no início, mas tinha um sonho que você queria ser? Na verdade, Jonathan, quando criança, eu venho de família militar, né? Meu avô foi policial militar, se aposentou na Polícia Militar de Criciúma, e então deixou aquele legado, né? Não tive o privilégio de ver meu avô fardado, mas sempre participei, né, das conquistas dele, das histórias, mesmo à distância. E depois, durante um tempo ali, nós conseguimos, né, depois que ele se aposentou, ter um contato mais próximo, digamos assim. Então eu aproveitei todo aquele momento com o meu avô e vi as fotos, as histórias que ele contava, e aquilo ali foi criando aquela motivação. E eu também tenho aqui no Corpo de Bombeiro Militar de Criciúma, que é o Anísio da Silveira, é o Sargento Anísio, ou para muitos do batalhão, Sargento Silveira, que também tem o Alzenir, que é irmão dele. Enfim, uma família toda de militares. O pai dele também foi policial militar junto com o meu avô.
Então nós tínhamos essa proximidade, né? Porque as famílias eram unidas. Meu pai é batizado pelo tio Arthur da Silveira. Então foi se criando esse carinho, foi se criando a paixão, foi virando um amor. Eu disse, vou ser militar. E eu fui criado com a minha avó, com meu avô, né? E sempre que passávamos na frente do batalhão do Bombeiro Militar, eu fazia isso parar porque eu tinha que ir lá dar um abraço no Anísio. E criava aquele brilho no olhar, né? Ver a viatura do bombeiro. Volta e meia eu passava lá, depois de maior, ali por volta de 88, 89, que eu tinha entre 8 e 9 anos, e via algumas atividades dentro do batalhão. Eles tinham um tanque de mergulho, então eles faziam um treinamento dentro daquele tanque, e aquilo ali foi criando aquela paixão, virou um amor. Depois eu tive uma pausa nesse sonho. O sonho evoluiu para piloto de aviões, né? Eu tenho uma paixão enorme por aviação. E, devido a alguns acontecimentos da vida, eu tive que adiar esses sonhos, né? Tive que dar uma pausa, estudei, acabei seguindo a carreira transporte, fui para a estrada, viajei durante 21 anos e foi o meu sustento aí durante muito tempo. Mas o meu sonho de infância já era ser ou policial militar ou bombeiro militar. Se não desse certo, eu ia migrar para aviação. Mas deixamos o sonho adiado um pouco. Eu acho que tu é o primeiro, tá? O seu Marcelo que fala que tinha o sonho de criança ser bombeiro. Acho que tu é o primeiro. Porque todos tinham uma outra... E se encontraram depois, né? Mais interessante. Então tu tá sendo um caso inédito no nosso podcast. Quando você fala que visitava o tio num quartel, era em qual cidade? Criciúma. Na verdade, o pai dele era padrinho do meu pai, né? Aí o seu Arthur da Silveira, que era policial militar. Então eu já desde aquela época eu chamava ele de tio Arthur. E o Anísio e o Alzenir ficaram como primos do meu pai, obviamente, né? Naquela época todos eram primos, né? Também me estendi como primo, então ficou tudo uma família só. Entendi. Então você é natural de Criciúma também? Sim, natural de Criciúma. Uhum. 43 anos aqui, na cidade que eu amo tanto. Nunca morou em outra cidade? Fiquei 1 ano e 10 meses, não, 1 ano e 1 mês em Biguaçu. Morei bem pertinho da escola. Já morei morou em Biguaçu? Já, morei ali no Prado, depois da ponte. Tem a Assembleia de Deus ali no topo do morro, eu morei nos fundos da Assembleia de Deus. É por isso que tu gostava de parar aqui, então? Sim, e depois, antes um pouco, eu fiquei 4 meses em Palhoça. Fiquei morando lá no São Sebastião. Eu tava morando lá, morei um tempo lá também. Uhum. E eu sempre falo, né, para nós que somos mais retirados da ilha, quando nós pisamos na ilha pela primeira vez, é uma paixão que vai para a vida inteira. Eu falo que a ponte Ercílio Luz, ela não é de Santa Catarina, ela é minha. Quando ela foi reinaugurada e eu consegui atravessar ela de carro, já sabe que eu sou uma manteiga, né? Eu atravessei ela chorando por realizar o sonho de ela ser reinaugurada, de ela novamente ser liberada para trânsito de veículos e pedestres, e ali para mim foi uma emoção só. Eu tinha dúvida se ia estar vivo para fazer isso também. Porque demorou, né? Demorou bastante. Bastante. Mas, professor, nesse início, né? Você tem toda uma trajetória. Vai aparecer uma foto bem bonita tua aqui encostado no ônibus, né? Com a camisa meio aberta, se pagando de galã de cinema. Nós vamos colocar a foto aqui agora no vídeo. Todo bonitão na pinta. Tu já quebrantava alguns corações, eu acho, quando tu trabalhava num ônibus, era isso? Digamos assim que na fase melhor da vida, no auge, sim, comecei lá no ônibus, porque como você havia perguntado ali, eu frequentava volta e meia ali o batalhão. Hoje nós temos eu vou pecar de novo que eu sempre erro, nós temos o tenente, ele é Tenente Coronel Henrique, Tenente Coronel Henrique, que hoje é responsável pelo 4º Batalhão aqui.
Então, na época, ele também era pequeno, ele andava no meio dos caminhões, para um lado e para o outro. E as poucas vezes que eu ia ali no batalhão, eu sempre via ele andando para um lado e para o outro. E era o que também me motivava, né? Saber que um batalhão de bombeiro militar, ele também abria as portas para que sonhos fossem construídos, né? Fosse construído aquela ideologia de que o bombeiro militar, ele também abre portas. E que ele não é só uma base, ele é um local familiar, ele é um ambiente que se cria vínculos, onde se tem respeito, se tem boa índole, se tem amizade e principalmente amor ao próximo. Então aquilo ali foi sempre me chamando a atenção. Então nas idas que eu ia lá foi onde criou aquele amor pelo bombeiro militar. Foi respondendo a pergunta que você me perguntou ali atrás, deu uma pulada aqui, deixei de responder. Uhum. Com essa pausa, Jonathan, que eu tive na minha vida de ter que mudar um pouco os rumos, eu tinha dado uma parada no estudo, voltei a estudar novamente. Como fui criado com os meus avós, que já tinham uma determinada idade, a minha avó acabou ficando doente, e eu precisei voltar a morar com a minha mãe, fui morar com ela, e dali eu tive que seguir outros rumos. A minha intenção sempre foi trabalhar. Eu fui criado com os meus avós, que na época vinham daquela colonização, né, das épocas das conquistas aqui de Criciúma, das descobertas. Meu avô tinha um bananal lá na Nova Veneza, no interior, então eu sempre ia para lá e fui criado nesse ritmo. Então eu sempre quis trabalhar cedo. Perturbei meu pai, perturbei minha mãe, reinava, bati o pé, fui lá para a garagem da Critur na época, né? Autoaviação Critur. E um dos donos sempre dizia: Marcelo, tu ainda é muito novo. A hora que você tiver idade, a gente te dá uma oportunidade. E o meu pai trabalhou na Autoaviação Critur. Então já foi mais uma janela que abriu, né? Teve aquele vínculo. E deu certo, completei 14 anos. Não deu uma semana, eu já estava lá na porta da empresa perturbando e pedindo serviço. Graças a Deus, se eu não me engano, foi 27 de julho de 94. Eu tive a minha oportunidade, entrei na Autoaviação Critur, que é essa foto que eu tô ali. Uhum. Então, dali começou a minha carreira profissional. Na verdade, eu comecei um tempo antes numa padaria, né, panificadora Nossa Senhora de Salete. Eu era auxiliar de padeiro. Só que ali eu ainda tinha um pouco de imaturidade, né? Não tinha aquela responsabilidade como um adulto para trabalhar em algo que exercesse tanto cuidado e tanta dedicação. E eu acabei pedindo para o dono para me afastar um pouco, porque eu precisava estudar. Então eu deixei a padaria, fui voltar aos estudos. E depois deu certo que uns meses, completei os 14, fui trabalhar na Critur. Trabalhei por 2 anos e meio e foi uma das empresas que, diante de muitas que também foram no mesmo formato, eu sempre falo que eu não fui funcionário. Eu fui um membro da família, porque o fundador da empresa, o falecido Líbero Dário, ele sempre tratou todos os funcionários como se fosse da família, né? Ele não tinha aquele vínculo patrão-funcionário, não. Ele fazia se sentir próximo como se fosse realmente da família. Então foi onde abriu minhas portas profissionais. Foi o meu primeiro emprego. Que bom, né? Que bom poder... É bom poder trabalhar, né? Ter prazer no local que você trabalha. Sim. Até uma das coisas, Jonas, que eu ia falar ali no começo, só que como a gente está no podcast, a gente tem as etapas, eu não quis te atropelar. Você falou que hoje na escola vocês não me tratam mais como ex-aluno Marcelo ou professor Marcelo. Uma das coisas que, para mim, vocês também são um diferencial. Nós temos os nossos contatos, às vezes conflitamos com coisas que um não concorda, o outro não concorda, a gente dá aquele atrito naquela hora. Uhum. Então, isso se torna um ambiente familiar. Faz nós termos gosto de trabalhar com pessoas que não deixam nós como uma ponte para trabalho. Não. Aquela pessoa, ela faz parte dessa equipe. Ela faz parte da nossa família.
Isso vocês também fazem. Isso desde o começo, desde quando eu era aluno, que é o que eu comento com todos os alunos que entram na escola, nas formaturas, muitas vezes eu friso muito isso, porque é algo que tem que ser sempre frisado para que tanto vocês como escola, como as pessoas fora, olhem a realidade de como funciona. E o que faz uma empresa começar, ela se expandir e ela continuar crescendo. É a parte humana da gestão, que é o que vocês fazem. Eu, quando era aluno, precisei ir na escola, as portas sempre estiveram abertas. O Luiz me aturou aí mais de 2 horas, me tratou com muito carinho. O que eu pedi foi conversado, o Luiz atendeu, você também atendeu, foi lá nos auxiliar lá em Araranguá, que na época eu comecei o curso lá. E hoje é assim, temos ali o nosso curso, às vezes alguma coisa eu não estou muito contente, Jonathan, isso não está certo, a gente diverge, mas sempre chegamos no ideal, sempre chegamos num ponto em comum, que é o nosso aluno, a nossa didática e continuar motivando pessoas para que isso cresça, para que amanhã eles façam o meu papel, façam o seu papel, divulguem a profissão do bombeiro civil e mostrem o quão bom é fazer um curso, vestir uma farda e quando tirar ela, saber que dentro do coração e dentro da nossa veia ainda corre aquele sangue. Então isso é uma motivação que eu tenho desde quando eu comecei o curso. Aí, como você falou, a gente discute, a gente troca ideias, mas o objetivo, o ideal, ele é o mesmo, né? O objetivo é o quê? É formar pessoas profissionais, não só com técnicas, né? Com excelentes, uma boa formação técnica, mas também pessoas, né? Como pessoa. Formar profissionais também, formar melhores seres humanos para o mercado de trabalho também. Isso é importante. Vem do coração. A gente aprende, tem as técnicas, tem que desenvolver, mas tem coisas que precisa ser mudado por dentro. Isso é necessário, principalmente nessa profissão, né, Marcelo? Profissão que lidar com pessoas, resgatar vidas, salvar vidas, isso precisa de algo a mais, precisa de uma vocação especial. Vocação que já vinha mexendo desde criança lá com o professor Marcelo, né? De todos os relatos que ele já passou, mas também que hoje ele já atua como profissional, não só como instrutor, mas também atua em outros locais. Como você conheceu a profissão, né? Você já contou um pouco quando criança, mas agora eu te pergunto, professor Marcelo, quando ou como, talvez quando ou como, não sei como é que vai ser a tua resposta, que você descobriu, né, essa diferença. Você já sabia que bombeiro civil existia? Talvez você tinha muito bem fixado o que era um bombeiro, mas naquela área militar, por visitar um quartel, com certeza saber que existia um concurso para isso, porque você queria ser polícia também. Pensou em ir para a área para ser piloto, né? Sabe dos caminhos que precisam ser percorridos. Mas essa diferença realmente de bombeiro civil e militar, você já tinha essa consciência ou depois você começou a aprimorar quando você começou a buscar a formação? Até porque você se formou primeiro em socorrista, não foi? Ou foi depois? Não, foi depois. Socorrista primeiro. Foi depois. Então como é que você começou a estudar essa profissão? Quando foi o ponto inicial? Descobriu a escola? Estava procurando já e se encontrou com a escola? Como é que você explica esse início? Essa é uma parte que é onde eu falei para ti que eu tenho que respirar, porque, como eu falei, eu vim de 21 anos de estrada. E esses 21 anos de estrada me desgastaram emocionalmente. Eu tive perdas familiares que eu não estava presente. E a vida na estrada, ela nos priva, Jonathan, de muita coisa. Datas comemorativas, crescimento de filhos, enfim, de conviver e ter aquele vínculo familiar. Então, durante 20 anos, eu abdiquei disso. E com as últimas perdas que eu tive, isso infelizmente me trouxe um começo de depressão, que foi
um dos fatores que me impulsionou a fazer o curso, porque eu fui fazer tratamento, tive um acompanhamento profissional, uma excelente profissional, graças a Deus, que me acompanhou. E eu até brinco que ela sempre dizia para mim que eu tinha que ter uma válvula de escape. E eu cheguei um dia para ela e disse: mas me ensina, me dá um norte o que é essa válvula de escape, porque eu não sei o que é. Aí ela falou: Marcelo, procurar coisas que você não está habituado a fazer, que vão fazer diferença, e vínculos familiares com amigos. Então eu comecei a mudar minha rotina. Um dos pontos foi pelas redes sociais, né? Comecei a procurar Facebook, na época ainda tinha o Orkut, naquela transição Orkut Facebook, e deu certo que no Facebook vinha aquele link volta e meia, Bombeiro Civil, curso de Bombeiro Civil. Eu digo: mas que coisa, deixar eu passar. Aí um dia, se eu vou fuçar, eu vou ver o que é esse Bombeiro Civil. Aí fui lá, abri, li a primeira vez, aí acabei deixando, e a inscrição para Criciúma já estava acontecendo, tanto que eu fui entrar na turma de Araranguá, né, para não pegar aqui já em metade do caminho, porque é uma das políticas que você me conhece, eu gosto desde o começo, não gosto de perder nada. Tanto que minhas aulas, graças a Deus, as que eu era aluno, eu tive 100% de aproveitamento. Então, eu comecei a ver aquela chamada que vocês botavam ali, e eu fui a fundo estudar, descobri o que era o Bombeiro Civil. Eu já tinha ouvido falar uns 2 anos antes, né, quando teve o incidente da Boate Kiss, passou mais alguns anos, eu vi que no Rio Grande do Sul estava o foco para a criação do Bombeiro Civil. Só que até então, na época, achei que era associado ao Bombeiro Militar. Aí até que eu fui a fundo, vi que não, era uma lei que tinha sido, graças a Deus, conquistada em 2009, e que criou a profissão do Bombeiro Profissional Civil. Eu disse: eu vou fazer o curso. E na época, até então, mesmo com aquele sonho lá atrás adiado, quando eu comecei no curso, o curso era uma válvula de escape. Eu disse: eu só vou fazer por adquirir conhecimento. Eu tô com uma idade um pouquinho mais avançada, não vai dar certo, então vamos deixar. E graças a Deus, como eu já falei há pouco, vocês não pedem só profissionais para ensinar pessoas, vocês botam seres humanos a trabalhar dentro da escola que buscam lapidar aquele pontinho que está lá dentro da pessoa e resgatam e puxam. Então, desde a época do Charles, que começou ali a parte da legislação comigo, até lá no final com o Subvirtuoso, cada um daqueles dali foram puxando um pouco de mim e foram plantando aquela semente. Até que depois você veio me oferecer o curso de socorrista, que eu acho que ali para mim foi um divisor de águas, que eu já tinha me encantado com o CT, né? Então eu amo aquele local, não é à toa que o Charles amava tanto, então para mim é um local que eu amo, foi um divisor de águas. E fiz o curso de socorrista, disse: não, é isso que eu quero, é isso que eu quero para a vida. Conversei com a minha psicóloga, falei para ela: eu acredito que eu achei o meu ideal, eu achei o meu ponto. Ela assim: o que aconteceu? Aí falei para ela dos cursos. Ela assim: e agora, daqui para frente? Eu disse: não, daqui para frente eu vou caminhar e eu vou procurar só evoluir. E fiz os cursos, fui monitor de alguns CTs, eu acredito que de 8 CTs. Aqui, antes de eu entrar na OGW, fui convidado já a ser instrutor numa empresa, né, lá da gestão de segurança no trabalho e treinamento. E logo depois, um dia que você me ligou, me sugerindo, indicando a indicação de um instrutor, eu disse: eu dou aula. E foi onde criou a nossa história. Hoje estou aqui. Sou muito grato a você, sou muito grato ao Luiz. Sou muito grato ao Fernando, ao Taylor, ao Virtuoso, ao Charles. Enfim, todas essas pessoas que fizeram parte dessa história. Porque eu vi a minha vida, não menosprezando a minha profissão, que foi o meu alimento, o meu sustento durante 21 anos, mas eu via que a minha carreira ia ser só estrada, que eu não ia ser mais do que aquilo ali.
E o curso me proporcionou um leque de opções. Fez eu ver o tão importante eu sou, o tão bom eu sou como profissional, que me abriu oportunidades na Defesa Civil de Criciúma como agente voluntário, que teve um projeto aqui, né? Vocês vão passar as fotos daqui a pouco. Pude entrar como agente voluntário da Defesa Civil, fazer um excelente trabalho ao lado do nosso coordenador, na época, o Johnny Borba. No começo da pandemia, fiquei 30 dias direto dentro da Defesa Civil, trabalhando na campanha de vacinação. Dentro da Cruz Vermelha, que também foi um divisor de águas para mim, sou voluntário da Cruz Vermelha Brasileira aqui em Criciúma, junto com o Mir, com o Dalfarra, com todo aquele pessoal. Tivemos uma perda muito, muito dolorida, que foi um parceiro que eu tive também, que era o Otávio, daí de Florianópolis, mas que foi um parceirão assim que também me deu um empurrão. E dali foi só alavancando, né? Fui para uma rádio, trabalhei 3 anos e meio, comecei a trabalhar com ambulância, trabalhei com a Urgemed, trabalhei com a LAN, com a equipe Vida, que estou aí já há 1 ano e meio. Então, são só coisas boas, foram só coisas positivas. Tudo graças ao quê? Graças ao curso. Às vezes eu sempre falo para os alunos, todo investimento que nós temos em conhecimento para nós, em conhecimento pessoal, todo investimento é válido. Não é dinheiro jogado fora. É um dinheiro que nós estamos investindo em nós. Hoje, um profissional que ele tem um currículo bem extenso e bem capacitado em conhecimentos e cursos, ele sempre se destaca. E é uma das coisas que eu sempre falo, e uma vez você falou para nós numa palestra que você teve lá em Araranguá, na verdade naquela época não era palestra, né? Você foi lá conversar conosco e foi dar uma motivação para que a gente continuasse o curso. É que sempre que a gente faz o curso numa escola técnica, num concurso público, tem um ponto a mais. Naquela época eu disse, o Jonathan tá... Mas não, realmente, se você tem um curso numa escola técnica, ele é um diferencial no currículo. Principalmente no concurso público, ele vale 1,5 ponto a mais. Uhum. Isso aí. Faz toda a diferença, né? A gente procurar os caminhos certos. E quando a gente crê em Deus, aí Deus coloca as pessoas certas, né? Para estar com a gente, para nos direcionar. Tenho certeza que não foi diferente contigo, né, professor Marcelo? Hoje, tudo que você, até o que você passou, o que você já alcançou, já conquistou até hoje, nós sabemos que Deus tem muito mais. E mediante toda essa história, né, e tem uma história de superação junto aí, né? Junto com descobrir a vocação e o que você faz hoje e todo o trabalho que você está promovendo, não só como profissional remunerado, mas também aí atuando na Defesa Civil. Vai ter umas fotos aqui que vai rodar, vai passar aqui agora. Você atuando aí, agora teve a questão do Rio Grande do Sul, né? O estado passou bastante dificuldade e a Defesa estava ali mobilizando. Inclusive você mobilizou alguns alunos para ajudar também. Isso é importante, né? E a pergunta para a gente finalizar, nosso tempo ele já chegou, né? É um tempo ideal aqui para os nossos ouvintes poder ficar ouvindo. Mas uma pergunta para a gente fechar, professor Marcelo, valeu a pena se tornar um bombeiro civil? Com certeza, valeu muito. Isso é nítido. Eu até conversei com uma aluna que está sendo nossa aluna agora, que eu fui sábado, né? A Fernanda estava dando aula, então eu fui lá dar uma visitada neles e conversando eu me emocionei. E ela me chamou no privado e perguntou por que sempre que eu falo da nossa profissão eu me emociono, né? E conversei, expliquei para ela os motivos e ela disse assim, o senhor não sabe a importância que tem isso daí. Ela assim, é um caminho que eu quero seguir. Ela é de Braço do Norte, ela se tive no desfile aquele dia com o senhor e eu vi que é isso que eu quero.
já desde lá do estado dela, que também tem bombeiro civil, ela queria, tentou lá, não conseguiu, mas aqui ela conseguiu com a GW. Ela assim, vou até o fim, não vou parar. E ela falou que depois que terminar o curso quer vir para Criciúma, para trabalhar para cá. Então, é algo assim que só me motiva, né? E com certeza, não me arrependo, foi uma excelente escolha. E é o que eu falo para os alunos: vão em frente, busquem o seu sonho, não desistam. Hoje nós não temos tanto, né, uns equívocos que tinha de críticas no passado ali, de que é perca de tempo e coisa. Não, hoje nós não temos mais. Hoje nós temos pessoas que motivam. Por quê? O mercado de trabalho está crescendo. Em Criciúma nós temos Nações Shopping, Criciúma Shopping, temos a Esquimó, na Sara, temos a Giasse Pac, JBS, temos empresas que hoje já têm a realidade do bombeiro civil dentro delas. E tem mais empresas que estão correndo atrás de pessoas capacitadas para trabalhar como bombeiros civis. Uma das coisas que você sabe mais do que ninguém, que eu brigo, é para que a gente tenha o nosso espaço e pare de usar o fardamento escrito brigadista. E graças a Deus está mudando. Tive esses dias no Criciúma Shopping, lá nós temos um bombeiro civil caracterizado e uniformizado com a farda correta, bombeiro civil. Isso aí. Então, graças a Deus isso tá mudando, tá crescendo. Uhum. E é isso. E uma coisa que eu aprendi com um cara muito sábio, que para mim na época eu julguei ele, hoje para mim ele é um irmão, né? Mas ele perguntou para mim se eu ia desistir. Na época eu falei para ele, pro Charles: vocês só vão ver eu desistir a hora que eu estiver no chão. E a mesma frase que ele utilizou comigo, eu quero que vocês levem para a vida também. Quando estiver no chão, nós ainda temos uma alternativa: levantar. Porque cada vez que nós levantamos mais forte do que éramos. Porque o Deus que nos levanta é o mesmo que nos leva às alturas. Isso aí. Obrigado, professor Marcelo, pelas palavras de incentivo, de motivação, encorajamento, né? Obrigado pela tua história, obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos aí, quem sabe, a gente tem aí uma série de trabalhos, mas quem sabe nos encontramos em um próximo podcast também, né? Pessoalmente a gente se encontra algumas vezes que nós trabalhamos juntos, mas no podcast, quem sabe a gente se encontre mais vezes para contar mais das experiências, das histórias. Esse tempo ele não é suficiente para contar tudo, é um resumo do resumo do resumo, mas e direcionado aqui para a profissão, mas sabemos que vai ser o suficiente aí para você que nos ouve. Se quiser deixar uma pergunta ao professor Marcelo, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que vai estar no YouTube. E se você também, né, se caso ele não vê, a gente vai repassar para ele, mas fique à vontade aí para deixar a sua pergunta nos comentários. E até o próximo podcast. Obrigado, professor Marcelo. Estou sempre à disposição. Precisando, é só me dar um toque. Valeu, um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.